Olá pessoal, hoje a gente continua então a leitura da Eneida do Virgílio com o canto 11, que é o penúltimo canto desse livro. Então a gente está aí chegando no finalzinho dessa leitura. E para quem quiser assistir os vídeos anteriores dessa série e também o próximo vídeo do canto 12, aqui na descrição desse vídeo tem um link com a playlist da Eneida. No canto anterior, o canto 10, a gente acompanhou a chegada de reforços no acampamento troiano, que estava sendo invadido então pelos rútulos, e acompanhou também a morte de guerreiros muito importantes, como Mesêncio, Lauso e Palante, e também a retirada de Turno dessa batalha, que foi feita pela deusa Juno, que colocou o Turno em um barco para proteger esse guerreiro dos perigos do conflito. E o canto de hoje, o canto 11, começa depois dessa batalha, durante a noite, em um pequeno período de trégua e descanso desses guerreiros, com todos os troianos muito abatidos pelas diversas perdas de companheiros queridos que eles tiveram nessa batalha, e principalmente com o Enéas muito abatido e angustiado, pensando em uma maneira de sepultar esses companheiros mortos na batalha de uma maneira digna, seguindo as tradições da época. E é importante de ressaltar que esses sepultamentos são completamente diferentes das tradições aí de sepultamento que a gente tem hoje em dia. E o Enéas também já preparava os guerreiros para as batalhas que aconteceriam no dia seguinte, quando amanhecesse, ao mesmo tempo em que ele estava pensando em como dar um sepultamento digno para os companheiros e principalmente pensando sobre como conseguir uma trégua para fazer isso da maneira mais adequada e dentro das tradições culturais dos gregos do período. E além de tudo isso, o Enéas também já preparava uma comitiva para enviar o corpo de Palante, morto no canto 10, até o pai dele, o rei Evandro, que era um rei já bastante idoso e que era aliado dos troianos nessa guerra contra Turno e os rútulos. O Enéas lamenta a morte do Palante com extrema tristeza, ele se sentia muito culpado por essa morte, por não ter conseguido fazer nada para impedir a morte desse rapaz bastante jovem, que era o Palante, e que tinha virado amigo dele nessa batalha. E imagina toda a dor e o sofrimento que o Evandro sentiria, o Evandro pai do Palante, quando recebesse então o corpo desse filho morto, e fica então se culpando demais por ter deixado essa morte acontecer. E chorando muito e profundamente abatido, o Enéas começa as cerimônias fúnebres em honra ao Palante, e nesse ponto o Virgílio compara o corpo morto de Palante a uma flor colhida. Isso porque o Palante era bastante jovem e muito bonito, assim como uma flor, mas tinha sido colhido da vida em plena beleza da juventude, assim como uma flor, quando é colhida, também acaba morrendo mesmo, estando ali muito bonita. E com essa imagem, o Virgílio quer tratar do tema da perda de vidas na guerra, principalmente das vidas dos guerreiros jovens, que são então colhidos, retirados da vida em plena força e beleza da juventude. Segue então uma descrição bastante longa de toda a tristeza que reinava entre os troianos por causa da morte do Palante e também dos companheiros, e algumas descrições dos ritos fúnebres envolvidos então com essa morte do Palante, que tem o corpo coberto por mantos, são feitos inclusive sacrifícios humanos para vingar a morte do Palante, e também é feito um cortejo, tudo para honrar esse guerreiro que era tão querido pelo Enéas. Também são reunidas as armas do Palante que o Turno não tinha conseguido roubar. Isso porque o roubo, a pilhagem das armas dos guerreiros mortos era uma prática bastante comum nessas culturas e servia para desonrar ainda mais o guerreiro morto. Então eles reúnem essas armas que o Turno não tinha conseguido roubar, mas ele tinha conseguido roubar algumas coisas sim. Isso vai ser bastante importante no desfecho do próximo canto e também do livro como um todo. Então ele roubou sim algumas coisas, e o que sobrou, que ele não conseguiu roubar, é reunido nesse cortejo fúnebre em honra ao Palante. E nesse momento em que essas honras fúnebres eram feitas, chegam emissários adversários do lado contrário aos troianos, que vêm em paz e pedindo também para recolher os seus mortos, assim como os troianos também estavam recolhendo e cuidando dos deles, e pediam uma trégua então para ter esse cuidado com esses guerreiros mortos.
O Enéas aceita essa trégua proposta pelos emissários inimigos para fazer, então, para que todos pudessem fazer o recolhimento e o cuidado com os seus mortos, e lamenta a guerra, principalmente o fato dos inimigos estarem mais preocupados com a paz dos mortos do que com a paz dos vivos, e culpa o rei Latino pela guerra por ele ter se aliado ao Turno, causando então um imenso sofrimento humano para todos os lados envolvidos nesse conflito. O Enéas continua conversando com esses emissários e lamentando a guerra, e diz que ele não queria guerra com ninguém, que ele só se defendia, e que seria muito mais justo para evitar as mortes de pessoas inocentes, que ele e o Turno duelassem para definir então os rumos desse conflito e encerrar esse conflito com um duelo da maneira mais rápida possível, evitando assim todo o sofrimento humano que esse conflito estava gerando. E um dos emissários, chamado Drances, que também era contrário à guerra, diz que levaria essa proposta do Enéas para o rei Latino, inclusive iria sugerir que o rei Latino rompesse a aliança com o Turno, e elogia a sensatez do Enéas em querer encerrar esse conflito e principalmente todo o sofrimento que estava acontecendo. Os outros emissários também concordam com essa proposta e é estabelecida uma trégua de 12 dias em que não existiria nenhum tipo de combate, para que todos os lados pudessem enterrar e cuidar dos seus mortos com as cerimônias fúnebres e rituais próprios então de cada cultura. Enquanto isso, na cidade de Palanteia, governada pelo rei Latino, chega a notícia da morte do Palante antes mesmo da chegada dos emissários troianos, e quando esses emissários finalmente chegam carregando um corpo, a população vê a cena e fica totalmente agitada e angustiada, e já sabendo do que se tratava então aquele corpo que esses emissários traziam. E o rei Evandro, vendo o corpo do filho morto, fica extremamente comovido, chora muito, não consegue nem falar, e quando se recupera um pouco desse choque emocional, pede para os emissários levarem um recado para o Enéas, pedindo para o Enéas se vingar da morte do Palante, matando o Turno, que tinha sido então quem tinha matado o Palante no canto anterior. Enquanto isso, no campo de batalha, o Enéas e os aliados cremavam os companheiros que tinham morrido na batalha, conforme as tradições da época, seguindo todos os ritos e fazendo sacrifícios aos deuses, e os sobreviventes acompanhavam e ajudavam nessas cenas com muita tristeza. E do outro lado, os adversários também cuidavam dos mortos, mas cremavam poucos mortos, eles enterravam a maioria, o que o Virgílio deixa ali nas entrelinhas que era algo mal visto, porque essas culturas consideravam algo errado enterrar os mortos e consideravam então o procedimento correto a cremação desses mortos. Essas cremações, inclusive, eram processos bastante complexos, que envolviam muita ritualística e diversos aspectos culturais muito particulares dessas culturas, e a gente encontra mais exemplos de cremações na Ilíada, que está repleta de cenas de cremações, algumas delas com muitos detalhes, então, sobre todas essas tradições culturais envolvendo esse ato da cremação. E enquanto isso, na cidade do rei Latino, a tristeza e a angústia eram enormes e crescia entre a população um sentimento de revolta com a guerra, um sentimento contrário à guerra e principalmente contrário a essa obsessão doentia do Turno em se casar com a Lavínia, e esse sentimento de revolta cresce ainda mais quando chega o embaixador Drances e conta então que o Enéas queria resolver aquele conflito não com mais guerras, e sim com um duelo com o Turno. E para piorar a situação, outros embaixadores do rei Latino tinham tentado conseguir novas alianças para a guerra, principalmente na cidade de Diomedes, que era um antigo inimigo dos troianos, mas Diomedes não estava nada interessado em guerrear de novo, deixando o rei Latino bastante preocupado, porque eles estavam ficando sem aliados e esgotando os recursos da cidade, e diante dessa situação tão problemática que a guerra estava trazendo para a cidade, o rei Latino decide convocar uma reunião para discutir essa situação.
Nessa reunião, o rei latino reclama bastante da falta de novos aliados e do esgotamento dos recursos da cidade. Essa estava sendo uma guerra muito cara para ele, e como alternativa sugere dar terras para os troianos a oeste do rio Tibre, para que os troianos se assentassem, mas sob o domínio do rei latino, e caso eles não quisessem isso, ele também sugeriria a construção de barcos para que os troianos navegassem embora e para longe daquela região. O rei latino pede então que os embaixadores fossem até o Enéas para expor essas propostas e dessa maneira encerrar o conflito, que estava tendo um custo financeiro e em vidas altíssimo, e que se continuasse arruinaria completamente a cidade. Quem responde então é o embaixador Drances, que tinha simpatizado bastante com o Enéas e era contrário ao turno, e expõe as ideias dele, dizendo que não achava certo que eles continuassem insistindo em uma guerra que dizia respeito apenas ao turno, nessa insistência obsessiva dele em casar com a Lavínia, filha do rei latino, e pede que o turno se apiedasse do próprio povo e desistisse então dessa guerra, desse capricho dele, que estava causando inúmeros sofrimentos para diversas pessoas nas cidades e também entre os povos aliados. O turno, é claro que não gosta nada dessa fala do Drances, acusa ele de distorcer os fatos e diz que não se renderia por nada, que ele continuaria persistindo na guerra, mas aceita duelar com o Enéas para tentar solucionar então o conflito, assim como tinham feito Heitor e Aquiles durante a Guerra de Troia, cena essa que a gente encontra então no canto 22 da Ilíada. E enquanto que essa reunião de líderes acontecia, o povo da cidade do rei latino percebe a aproximação das tropas do Enéas, então chegando cada vez mais perto da cidade, gerando uma grande agitação, um grande nervosismo, e as pessoas então correm para buscar armas e assim tentar defender a cidade dessa possível invasão que aconteceria por parte dos troianos, e a população tem um sentimento misto, porque ao mesmo tempo em que elas se empenhavam buscando armas para tentar defender a cidade, eles também culpavam o rei latino pela aliança com o turno que tinha causado a guerra e todo esse sofrimento. E no meio de toda essa confusão de uma possível invasão, a Amata, que era a esposa do rei latino, vai com várias mulheres importantes até o templo de Minerva para acender incensos e pedir a proteção da deusa. E quem acompanha a Amata é a filha dela, a Lavínia, filha também do rei latino. E essa moça, a Lavínia, é descrita pelo Virgílio como a causa da guerra. Mas a situação não é bem assim. A Lavínia, na verdade, é uma vítima dessa situação, ela não tem poder de decisão nenhum, então ela não tem como ser causa da guerra, e a causa da guerra, na verdade, é a falta de diplomacia dos governantes que não conseguem chegar a um consenso. E enquanto que todos estavam ali se preparando para lutar, o turno, junto com a amazona Camila e com o guerreiro Messapo, bolava uma emboscada para tentar derrotar o Enéas. E para isso ele vai se esconder em um ponto denso de mata que existia por ali. E quando o Enéas passasse por ali, Turno pretendia então pegar o Enéas desprevenido e matar o Enéas, resolvendo assim o conflito e também evitando o duelo. E com todo mundo se preparando, se armando para uma batalha, a deusa Diana fica muito preocupada com a guerreira Camila. Então o Virgílio nos conta brevemente a história dessa guerreira, a Camila, que devotava toda a vida ao culto da deusa Diana e era muito estimada e protegida por essa deusa. E a deusa entrega um arco e flecha para a ninfa Opis e dá ordem para que a Opis protegesse a Camila a todo custo na batalha e que atirasse contra qualquer um que ferisse a Camila, não importando se esse ferimento tinha sido causado por um aliado ou por um inimigo. E nesse momento os guerreiros troianos chegam perto então das muralhas da cidade e começa uma batalha muito intensa, muito violenta, com cada um dos lados se empenhando ao máximo para causar estragos nas forças inimigas. E o destaque dessa cena é a amazona Camila, uma guerreira muitíssimo habilidosa, que derrota vários guerreiros troianos.
Mas mesmo sendo uma guerreira muito experiente, Camila acaba sendo atacada por Arrunte, e esse ataque mortal deixa as Amazonas que Camila comandava em um estado de choque, muito assustadas e também muito revoltadas com a situação, e percebendo a gravidade do que tinha feito, Arrunte foge depois de matar Camila em um misto de alegria e também de medo por conta dessa morte. A morte de Camila gera uma grande tristeza e também uma grande revolta entre as Amazonas, e logo a ninfa Opis ouve então os lamentos dessas guerreiras e deduz que algo de ruim tinha acontecido com Camila, e Opis vai então até o campo de batalha e dispara contra o Arrunte que tinha matado a Camila, dizendo que esse era o prêmio por ele ter matado uma guerreira tão importante. E como a Camila era a guerreira mais importante e habilidosa dessa batalha, a morte dela causa uma grande comoção e faz com que vários guerreiros acabassem recuando, abrindo uma grande vantagem para os troianos, que acabam derrotando vários desses guerreiros que fugiam. E enquanto isso, o Turno, que estava escondido na mata, se preparando para fazer uma emboscada contra o Enéas, ainda não sabia da morte da Camila. E quando essa notícia chega até ele, junto com a notícia do recuo de diversos guerreiros, ele fica com muita raiva, percebe que estava ficando em desvantagem e sai desse esconderijo para ir em direção à cidade, ver como é que estava a gravidade dessa situação. E quando Turno sai da mata, ele vê o Enéas, e o Enéas também vê o Turno em uma cena de bastante tensão, mas eles acabam não lutando, não fazem nada, só se ignoram, e vai cada um para o seu lado junto com os companheiros. E é nesse ponto, com esses dois guerreiros se vendo, que termina o canto 11, e no próximo vídeo a gente vai acompanhar então o último canto da Eneida, que traz então o desfecho dessa história. Por hoje então é isso, muito obrigado pela companhia de vocês, e a gente se vê então de novo no último vídeo aqui da Eneida. Um abraço e até lá!